Fala agora da educação. A gente faz um alerta para você que é pai, mãe ou professor. Você deve ficar atento às crianças e adolescentes que apresentem dificuldades durante o processo de aprendizado. Felipe Farias aqui no telão com a gente. Atenção total, né, Felipe? Segundo os especialistas, Liara, até na postura. Já outros sinais são mais destacados, aliás, bem visíveis, e existem para isso. Existem para isso mesmo, como por exemplo, as notas vermelhas na escola. Segundo ainda esses especialistas, entre os problemas estão desde dislexia, distúrbio do processamento auditivo, ou TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. Para nos falar um pouco mais sobre tudo isso, aqui conosco o professor universitário e psicólogo Liércio Pinheiro. Bom dia. Obrigado pela presença. O que observar? O diagnóstico dos transtornos de desenvolvimento, principalmente ligado à aprendizagem, ele é comportamental. Então, crianças que têm dificuldade na aquisição, tanto da leitura como da escrita, crianças que são hiperativas, o que nós estamos observando? Se essa criança consegue ter um bom rendimento na escola, que tipo de rendimento, notas vermelhas consecutivas, e principalmente se essa criança não consegue interagir. Essa preocupação dos pais, a observação dos filhos vem desde o momento do nascimento, mas com foco especificamente nesse momento aí. Há um período em que se faça isso, há, por exemplo, uma faixa etária para se dedicar mais atenção, ou começou a escola, quantas notas vermelhas, por exemplo, existe uma faixa de tempo de fazer isso ou não? O diagnóstico ele tem que ser feito o quanto antes. Então, quanto mais tardio, mais difícil fica a intervenção. No entanto, o que é que nós aconselhamos? Que tanto educadores como pais pudessem olhar esse comportamento. Então, por exemplo, você pega a hiperatividade. Nós não diagnosticamos hiperatividade antes dos 7 anos de idade, porque pode ser um processo natural de maturação dessa criança. Então, o diagnóstico ele é observacional numa faixa etária quando a criança está na idade escolar, 5, 6, 7, 8 anos. A quem recorrer? Apenas ao professor, até parentes mesmo, necessariamente já ir a um atendimento mais especializado? Nós temos uma rede de ajuda. Essa rede envolve educadores, pais, familiares, neuropsicólogos e psicopedagogos. Então, a escola é o ponto de entrada desse diagnóstico, né? A família é o ponto onde vai haver uma compreensão sobre esse distúrbio. Então, deve-se encaminhar para um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo ou para um neuropediatra. Da mesma forma que esse diagnóstico, ele leva um tempo, ele tem um acompanhamento, ele é par e passo com o processo de aprendizagem, ou chegou a algo mais imediato? Olha, o diagnóstico é extremamente delicado e difícil, porque os transtornos, eles são muito parecidos, ou seja, quando há um déficit cognitivo, algum modo cognitivo, ele pode se assemelhar a diversas outras patologias. No entanto, o que é que nós queremos? Que essa criança possa ser diagnosticada efetivamente, porque senão a intervenção fica extremamente comprometida, porque eu só posso intervir sobre aquilo que eu compreendo. E falando de uma maneira mais popular, existe a situação de serem descartados os distúrbios e se chegar àquela conclusão, não gosta de estudar mesmo, paciente. Eu tenho que definir o que é a preguiça da criança e o que é a inabilidade para o aprendizado devido ao transtorno. Então, isso, na realidade, nós começamos a ver a partir de um conjunto sintomatológico. Esse grupo de sintomas é o que vai definir se é um transtorno de desenvolvimento ou se a criança realmente não está sendo estimulada adequadamente. Obrigado pelas informações. Segundo o professor Liércio, a maioria das situações que resultam aí na prática em baixo rendimento escolar, esse desinteresse tem a ver, sim, com distúrbios. Na literatura oficial, na literatura das autoridades de saúde, de 5 a 7% da população mundial nessa faixa etária sofre de dislexia, e no Brasil 5% das crianças apresentam aí os sinais do TDAH. Mas tem como resolver isso, né? Importante como o Felipe falou, como o especialista falou também, é de se detectar isso no princípio. No princípio, ter muita atenção. Exato, observando ali, com aquele cuidado sempre dos pais. E acompanhar. Obrigada, Felipe.